Tô aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da língua Toki-Pona, que é uma conlang, né, que vem do inglês Constructed Language, uma língua construída. Se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, bem-vindo. E se você encontrou esse vídeo porque você estava procurando conteúdo a respeito de Toki-Pona, bem-vindo também. Vamos falar um pouquinho sobre Toki-Pona. Toki-Pona é uma língua que foi criada por Sonia Lang em 2001 e desde então conquistou o coração dos internautas. O Toki-Pona tem um vocabulário pequeno, com cerca de 120 palavras básicas, de várias origens, que quando juntas podem expressar novos conceitos. Basicamente a gente tem essas 120 palavras, só que essas 120 palavras elas não conseguem expressar absolutamente tudo, né? É um glossário bem pequeno. Então, para a gente expressar novos conceitos que já não estão presentes, que não estão presentes na língua Toki-Pona, a gente combina palavras, a gente explica o que são aquelas coisas. Então, por exemplo, um carro. Um carro é tomotawa. Tomo, nesse contexto, significa uma estrutura. E tawa, também nesse contexto, é uma coisa que se movimenta, que está em movimento. Então, tomo tawa seria uma estrutura que se movimenta, né? Tomo também pode significar casa, moradia. Então, uma casa que está se movimentando. É intuitivo, né? Um carro. Porque a palavra carro em português, pra gente, não diz tanto sobre o que é que a gente está falando, né? Já que em Toki-Pona não. Em Toki-Pona a gente está explicando o que aquele algo é. E isso torna a língua bem intuitiva também, né? E obviamente não existe apenas uma maneira de você dizer tal coisa. Não existe maneira certa ou maneira errada. Mas existem as maneiras mais comuns na comunidade e as maneiras mais incomuns de você descrever algo, tá? A gente também tem aqui o alfabeto Toki-Pona. A gente tem 14 letras apenas no alfabeto Toki-Pona. Então a gente tem A, E, I, J, K, L, M, N, O, P, S, T, U e W. Tá? A gente não tem G, não tem R, são apenas essas 14 letras aqui. Tá? Não tem V. Então o que acontece? Muitas dessas letras, elas são... A pronúncia delas é muito parecida, se não idêntica, à língua portuguesa, com exceção do J. O J aqui ele tem um som de Y, ou até mesmo I, né? Então, por exemplo, essa palavra aqui, pra gente que fala a língua portuguesa, pode parecer que é Jan, mas não é Jan, é Yan. É como se tivesse um Y ali, Y-A-N, Yan. O J tem esse som. Mas tirando isso, as outras letras são muito parecidas com a língua portuguesa. Então aqui a gente tem várias palavrinhas. A gente tem aqueci, a gente tem esum, ilo, yan, kala, luka, mani, nena, oko, pipi, suno, tomo, uta e waso. Né? Waso, passarinho, uta, boca, enfim. Tem ali as imagenzinhas, kala, que é um animal marinho ou um animal aquático, né? A gente tem várias e várias palavrinhas aqui. E lembrando que em Toki-Pona, a sílaba tônica é a primeira sílaba, tá? Então, por exemplo, aqueci não é aqueci, né? É aqueci. Não existe aqueci, é aqueci. Ou então, peixe, né? Kala. É kala, não kala, tá? Kala, não kala. Ou mão é luka, não luka. Então, é aqueci, esum, ilo, yan, kala, luka, mani, nena, oko, pipi, suno, tomo, uta e waso. Tá? Não se esqueçam que a primeira sílaba é a sílaba tônica. E vamos falar um pouquinho também sobre gramática. Vamos falar das pessoas do discurso aqui bem rapidamente. A gente tem 10 palavras, né, para as pessoas do discurso. Primeira, segunda e terceira pessoa do discurso. A gente tem mi, que sou eu, mim e nós. A gente tem sina, que é tu e você. E a gente tem ona, ele, ela, eles e elas. Mi é tanto a primeira pessoa do singular e do plural. E ona é tanto a terceira pessoa do singular e do plural também. Então, mi pode ser eu ou nós e ona pode ser ele, ela e elas. Tá? Ele, ela, elas e eles. Perdão. E o que acontece?
justamente por conta da gente ter isso daqui, podem causar algumas confusões. Então, como que eu vou saber se eu estou falando de nós ou de mim? Como que eu vou saber se eu estou falando dele, dela, ou deles ou delas? Isso tudo vai depender do contexto e a gente vai ver algumas frases ali rapidinho para a gente exemplificar isso daqui. Mas antes da gente fazer isso, vamos falar um pouquinho sobre uma das estruturas básicas de Toki Pona, que é justamente essa daqui. Sujeito, li, verbo ou adjetivo ou substantivo. O que é esse li? É uma partícula, tá? E essa partícula, o que ela indica? Ela pode indicar várias coisas. A gente vai ver 3 sentidos principais dela hoje nessa aula. Primeiro, ela pode transformar a palavra subsequente em um verbo. A gente vai ver exatamente o que isso significa. E ela também separa o sujeito do predicado. Então, o que vem antes do li é justamente o seu sujeito. O que vem depois do li é o seu predicado. Então, aqui agora nós temos algumas palavras em Toki Pona. Tá? Lembrando que essas definições são definições que eu escolhi porque eu julguei relevante para a aula de hoje. Não são as únicas definições destas palavras. Por isso que eu vou deixar aqui na descrição o link de 2 ótimos dicionários de Toki Pona para que vocês mesmos consigam consultar as possíveis definições dessas palavras, tá? Então essas definições aqui são apenas definições que eu achei legal da gente estar explorando hoje nessa aula. Primeiro aqui a gente tem suli. Suli, como um adjetivo, quer dizer grande, pesado, enorme, longo, alto, importante ou adulto. E já como um verbo, quer dizer engrandecer, tornar adulto, crescer. E também temos moco. Moco, como um substantivo, quer dizer comida, alimento, bebida. E como um verbo, quer dizer consumir ou comer. Agora que você já sabe como que é a estrutura básica de uma oração em Toki Pona e já viu algumas palavrinhas também, vamos traduzir algumas coisinhas do português para o Toki Pona. Por exemplo, como que você diria eu sou grande em Toki Pona? Eu sou grande seria mi suli. Mas por que mi suli e não mi li suli? Não é gramaticalmente correto utilizar li após mi e sina, tá? Então após eu, nós, tu e você não se utiliza li, tá? Não é correto gramaticalmente. Então, quando se diz mi li suli, é errado. É mi suli. Assim como se eu estivesse dizendo que você é grande, seria sina suli. E se ele, ela, eles, elas são grandes, seria ona li suli. E você come? Você come seria sina moku. Sina moku, tá? Mais uma vez, sina não pede li. Não se utiliza li após sina. Então, sina moku. Temos aqui também algumas palavrinhas, né? Wawa, que quer dizer forte, poderoso, confiante, certo, energético, intenso. E também temos o verbo wawa, né? Que é tornar poderoso, tornar confiante, engrandecer. Temos lape, que é um substantivo, quer dizer descanso e sono, e também é um verbo que quer dizer dormir, descansar e adormecer. Também temos pona, que está no nome da língua, né? Toki Pona, né? Que quer dizer bom, positivo, útil, amigável, mas também tornar bom, pacificar e tornar útil. Então, por exemplo, eles são fortes. Como que nós diríamos eles são fortes em Toki Pona? Eles são fortes em Toki Pona? Tem 2 maneiras da gente dizer, tá? Uma é um pouco mais específica e outra é um pouco mais geral. A gente pode dizer ona li wawa. Eles são fortes, né? Ona que são wawa. Mas se a gente tiver num contexto onde o contexto pede que a gente especifica que são eles ou elas e não ele ou ela, a gente pode utilizar mute. Mute significa muitos. Então, muitos ona são wawa. Né? Então, eles são fortes, ona mute li wawa, ou também ona li wawa, depende muito do contexto, né? Se o contexto pede ou não que você especifique. Eles são bons e dormem. Eles são bons e dormem seria ona lipona li lape. Mas por que ona lipona li lape? Justamente porque o li, não sei se vocês se lembram que eu mencionei que o li ele tem uma terceira função que nesse caso aqui está sendo empregada. Ele serve como se fosse o nosso é. Então é um ona que é pona e também é lape. É um ona que é bom e dorme.
né? Então eles são bons e dormem. Ona li pona li lape. O segundo li serve como o e. E agora a gente tem aqui uma frase em Tokipona. Mipona liwawa li suli. O que significa em português? Dá uma pausinha aí, volta daqui a um pouquinho. Mipona liwawa li suli quer dizer eu sou bom, forte e grandioso. Mais uma vez o li ali assumindo aquela função de e. Mas espera aí, a gente não utiliza li e mi. Bom, preste muita atenção. O li, ele não pode vir após o mi, tá? Então a gente não pode dizer mi lipona liwawa li suli, mas a gente pode dizer mi pona liwawa li suli, justamente porque o li não está vindo após o mi, tá? Então pode acontecer isso. Isso pode acontecer, não está incorreto gramaticalmente, tá? Até porque o li ali, ele não está vindo após o mi. Então, eu sou bom, forte e grandioso. Só que, prestem atenção no seguinte, essa adaptação dessa frase em português, eu sou bom, forte e grandioso, não está de acordo com o PU. O que é o PU? O PU é o primeiro dicionário de Tokipona que foi lançado pela Sonia Lang lá em 2014. E o que acontece? O PU, essa construção, não existe no PU. Então, mipona liwawa li suli não existe no PU essa construção. O que existe no PU? Mipona, miwawa, misuli. Eu sou bom, eu sou forte, eu sou grandioso. Isso quer dizer que aquela primeira forma que a gente viu está errada? Não. Só não está de acordo com o PU. Mas você vai ver pessoas na comunidade utilizando esta construção. Não é errado, tá? É uma construção comumente utilizada, só que não está de acordo com o PU. Essa construção não existe lá. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixe o joinha. Eu sou uma pessoa que está aprendendo Tokipona, eu ainda estou aprendendo Tokipona, então eu ainda tenho muito que melhorar. Então, se vocês têm alguma sugestão, alguma crítica, alguma correção a fazer, por favor, deixe no comentário, tá? Eu estou aberto aqui a qualquer tipo de crítica construtiva. Muito obrigado e vejo vocês na próxima. Mitawa.